Aula teste. Este cubo originalmente media 3 blocos de altura, 3 de profundidade e 3 de largura. Quantos blocos, no mínimo, foram removidos? 1 minuto. E aí, pessoal? O minuto aqui passa rápido, hein? E agora aí, como é que a gente faz? Se não, vejamos. Volume original do cubo. 3 de altura, 3 de profundidade e 3 de largura. É o famoso 3 elevado ao cubo, 27 blocos. Quantos blocos nós temos aqui? O volume presumido atual do bloco. É o que eu consigo imaginar aqui, né? Que nós tenhamos nessa linha 3, com 2, 5, mais um 6, 7, 8, 9. Né? Por que que estou presumindo isso? Porque, de alguma maneira, eventualmente, eu poderia, eventualmente, não ter até 2 blocos aqui que eu não estou vendo, que estão abaixo desse aqui. De alguma maneira, imagine, talvez isso aqui esteja colado aqui, pela aresta, não sei. Então, eu coloquei como presumido aqui, né? Então, no mínimo, foram removidos a diferença entre eles aqui. No máximo, seriam quantos? Sim, seriam 20. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Com isso, nós vamos aqui apresentar o nosso curso livre, ok? Aprimorando as habilidades de concentração e raciocínio lógico, resolução de problemas em engenharia e exatas em geral, em um conceito STEAM, ok? Trabalhando com ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Meu nome é Rogério e eu estou aqui para que nós possamos dividir experiências. Olha a minha cara aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Voltar aqui com o slide. Deixa eu ver se eu preciso voltar a compartilhar. Vamos lá. Share screen. Muito bem. Muito bem. Então, qual é a nossa ideia aqui? Que seja um curso participativo, leve, instrutivo, mas não cansativo. Ok? Que aguce a curiosidade de estudar o tema. Eureka! Ok? Curso participativo. Isso aqui é fundamental, tá? Para que não fique como se fosse um cinema, a pessoa senta lá, fica passiva só assistindo. Por melhor que seja o filme, a pessoa não vai absorver e vai se entediar rapidamente. Então, a ideia é que as pessoas participem, formem colegas, amigos, entende? E que a coisa ande mais leve e mais produtiva. Ok? Aqui, eu peguei um texto da internet que eu achei bem interessante quanto a isso, ó, para refletir. Um professor deu um balão para cada estudante que teve que o encher, escrever o nome nele, tá?
de cada qual estudante escrever o seu próprio nome e jogar no corredor. O professor, então, misturou todos os balões. Os alunos tinham 5 minutos para encontrar o seu próprio balão. Olha os balões aqui. Tá? Apesar de toda a agitação, ninguém encontrou o seu balão. Naquele momento, o professor disse aos alunos para pegarem o primeiro balão que encontrassem e entregar à pessoa cujo nome estava escrito nele. Em 5 minutos, cada um tinha seu próprio balão. Entenderam qual que é a moral da história? Tá? Então, essa aqui é a ideia. Essa aqui é a nossa ideia aqui. Certo? Então, agora, eu vou me apresentar. Gostaria de que cada um se apresentasse também. A gente vai bater um papo rápido, tá? São muitos alunos, né? Graças a Deus. E tirar as primeiras dúvidas. É claro que no decorrer aqui a gente vai estar o tempo todo se falando aqui, a gente vai, a qualquer hora eu posso parar e, por favor, as dúvidas são muito bem-vindas a qualquer momento, ok? Então, vamos aqui pegar 20 minutinhos para as dúvidas de vocês, para a apresentação de vocês e minha, ok? Valendo, então. Gostaria, então, pessoal, continuando aqui, falar um pouquinho desse artigo, A Mágica da Educação, do Cláudio de Moura Castro, um grande professor, um grande estudioso da educação no Brasil. Tá? Educar-se é a pré-condição para que o trabalho seja uma escola. O que será que ele quer dizer com isso? Então, vamos lá. Quase todos entendem. Os mais educados ganham mais. Por que será? O que a escola terá enfiado na cabeça do aluno, mudando sua forma de trabalhar ou de se comportar como cidadão? Os números mostram claramente: quanto mais anos de escolaridade, maior o nível de renda. Que outras dúvidas haveria para demonstrar o poder da educação? Isso é fácil de entender, pois aprendem-se na escola coisas que podemos usar no primeiro dia de trabalho. De fato, aprendem-se habilidades que o mercado valoriza e pelas quais está disposto a pagar, como ler, escrever, receber instruções por escrito e muito mais. A escolaridade permite decifrar um orçamento ou entender um manual de instruções. Quem sabe fazer essas coisas ganha mais, pois é mais produtivo para a empresa. E, como os economistas demonstram de forma persuasiva, se alguém recebe salários maiores é porque produz mais. Mas os números contêm uma charada, pessoal. Com o passar do tempo, vamos esquecendo o que aprendemos na escola, não é verdade? Alguns conhecimentos mal duram até o dia da prova. Ao começarmos a trabalhar, usamos o que nos ensinou a escola. No ano seguinte, já teremos esquecido muito do que nos foi ensinado. Sendo assim, diria a lógica, se ganhamos pelo que aprendemos na escola, ao irmos esquecendo, nosso salário deveria diminuir. Mas é exatamente o oposto. Os analfabetos se aposentam praticamente com o mesmo salário inicial. Para quem estudou, em vez de caírem, os salários sobem ao longo da vida profissional. E não é só isso. Sobem mais quanto mais escolaridade se consegue acumular. Mas não voltamos à escola. Não nos ensinaram nada de novo que pudesse ser remunerado. Ainda assim, sobem os salários. Por que será? Diante de uma situação de trabalho, o analfabeto não consegue encontrar uma maneira melhor de lidar com ela. Portanto, continua fazendo sempre o mesmo.
já quem passou pela escola adquiriu formas de pensar e agir que permitem decifrar a situação de trabalho e lidar criativamente com os desafios que aparecem. Amadurece seu julgamento, toma melhores decisões e aprende formas mais eficazes de trabalhar. Além disso, alcança uma compreensão mais ampla do mundo. Enfim, adquire um equipamento intelectual que lhe permite transformar a experiência de trabalho em produtividade. Usando uma expressão comum, aprende a aprender. Esse é o ponto-chave aqui. Portanto, quanto mais aprendemos na escola, mais somos capazes dessa conversão de experiência em aprendizado. O equipamento para lidar criativamente e aprender com o mundo do trabalho torna-se mais poderoso. Com um diploma superior, ao chegar à maturidade, o indivíduo ganhará 3 vezes seu salário inicial. Os números são claros. A capacidade de aprender a aprender dos mais escolarizados vale mais que os conhecimentos úteis que possuíam no primeiro dia de trabalho. A educação consiste em equipar as pessoas para aprender a fazer coisas que não foram ensinadas na escola. Olha que genial. O trabalho é uma grande escola, mas somente para quem estudou. No fundo, os conhecimentos incluídos nos currículos valem menos por sua utilidade intrínseca e mais pela oportunidade de exercitarmos nosso raciocínio ao lidarmos com eles. Ok? E mais pela oportunidade de exercitarmos nosso raciocínio ao lidarmos com eles. Então, a nossa ideia aqui é exercitar nosso raciocínio. Perfeito, pessoal? Certo? Tô bom. Muito bem. Então, pessoal, vamos raciocinar um pouquinho aqui comigo e entre vocês, né? O primeiro exercício que eu tinha proposto ali, antes mesmo de me apresentar, o que ele dizia? Que eu teria um cubo, né? De 9 por 9 por 9, né? Ou seja, quantas peças eu tinha tirado, né? Mas a gente pode levar isso aqui um pouco mais, por exemplo. Ó. Eu posso chegar aqui, ó, e propor da seguinte maneira. Havia abaixo, originalmente, um prisma reto de base retangular. Tá? Quantos blocos, no mínimo, foram removidos? O que é um prisma reto de base retangular? Imagina um tijolo maciço sem esse trecho faltando, entendeu? Maciço aqui, isso aqui preenchido também. Isso seria um prisma reto de base retangular. Ângulos retos aqui e a base retangular. Tá? Imagina isso de pé, o tijolo de pé aqui, apoiado nessa base. Tá? E aí? E agora, José? Como é que eu entro com essa ideia aqui, para imaginar o que eu tinha antes? Ó, originalmente um prisma reto de base retangular. Tá? Nesse caso, vai fazer diferença? Será? Seria como se eu tivesse, inicialmente, uma base aqui de 2 por 3, ou seja, aqui eu já tirei uma peça aqui, tá vendo? Um bloco aqui, ó. Tá? Seria 2 por 3 de altura, correto?
É como se eu falasse que eu teria 2 por 3 e aqui 3 de altura, tá? Não é isso? Olha lá. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18 blocos. Seria o volume original do prisma reto de base retangular. Tá? Na medida que como já expliquei, vejo 9 blocos aqui, né? A princípio, 9 blocos. Resposta, foram removidos no mínimo 9 blocos. Ok? Muito bom. Veja, peguei aqui esses dias aberto para todo mundo ver no LinkedIn, multinacionais, por exemplo, aqui ofertando emprego em inglês, inclusive, mas para São Paulo. Veja aqui, ó, o que eles pedem. Olha aqui a habilidade aqui, a soft skills aqui, ok? Seja excelente na resolução de problemas, pensamento crítico, ok? E no ferramental analítico. Tem a garra, a paixão aqui em resolver desafios complexos, em tempos agressivos aqui, tempos curtos. Olha aqui, questão de uma forte escrita e comunicação verbal. Aqui uma outra empresa também. A abertura a aprender novas maneiras de trabalhar e disposição para o uso de dados e sistemas. Excelentes habilidades de comunicação, de resolução de problemas, analítica, verbal e escrita. Empresas brasileiras, não só multinacionais também aqui, ó, todas abertas ali para serem visualizadas as vagas mesmo. Pedindo aqui, ó, habilidades de análise e resolução de problemas, assim como negociação, etc. Veja a pertinência desse assunto, né? A ideia aqui é a gente desenferrujar a cabeça. É aprender, aprender, aprender a raciocinar, ter uma visão melhor sobre as coisas, procurando alternativas, certo? Certo? Muito bom. Alguma dúvida? Lembra que vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Tirar dúvidas, a gente pode abrir um debate. Um aluno pergunta, o outro pode e deve eventualmente contestar. Estamos aí para isso. Senão isso aqui perde a graça rapidinho. A ideia é que a gente passe sábados muito agradáveis aqui, tá? Então, como comentei com vocês na apresentação que nós fizemos entre nós, a ideia é nós evitarmos conceitos, para que seja uma coisa muito prática, muito aplicada, tá? De maneira que também, imagine de sábado, né? Seria tão cansativo. Então, vamos nos exercitar, né? Temos uma série de exercícios e os exercícios vão ganhando importância, ganhando dificuldade, momento a momento, aula a aula, ok? Para que no final do curso, vocês mesmos em grupo apresentem exercícios, como se fosse uma gincana, né? Qual grupo vai ganhar? Né? Qual grupo vai se dar melhor aqui? Entendeu? Ou seja, mas nós vamos ter tempo, vocês vão trabalhando juntos, vão se conhecendo, ok? Vão trocando WhatsApp, e assim aos poucos a gente chega lá. Entendeu? Então, exercício. Opa! Mas é isso mesmo, né? Aqui nós estamos fortalecendo os nossos músculos. E nós vamos o quê? Fortalecer a nossa mente.
entendeu? Então, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Aos poucos, o meu amigo aqui não começou o primeiro dia com esses pesos mais pesados. Ele começou com um pezinho leve. Aos poucos, ele foi evoluindo. Entende? As minhas amigas não tinham, inicialmente, no primeiro dia, essa versatilidade, esse alongamento, ok? Essa capacidade aeróbica. Aos poucos, foi evoluindo, né? Então, a melhor coisa é a pessoa ir evoluindo e ir sentindo, no caso, o corpo aqui, né? E vocês, no caso, a mente. Entende? Então, é um exercício que tem que ser feito. E aqui poderia ser uma atividade em conjunto, poderia ser um 4x100, poderia ser um jogo de futebol, com a participação de todos, né? Mas o importante é isso. A pessoa realmente vai fazer, vai sentir os seus limites, ok? Então, vamos lá, bem rapidinho. Qual o resultado do produto dos seguintes números? Ô, professor, isso aí eu faço na calculadora. Não, sem calculadora, sem lápis e papel, de cabeça, só para aquecer. 2 minutinhos. E agora, então? De cabeça, já fizeram? Como é que eu faria isso? Eu tenho 6 números aqui. Eu vou pegar esse hexágono aqui e vou colocar pelo hexágono esses números, tá? 20, 15 e 12, 5, 3 e 4. Ok? De maneira que eu não tenha uma ordem preferencial de cálculo mental. Então, todos estão aqui, vamos dizer assim, equidistantes do centro do hexágono aqui. E agora? E agora que a gente tem mais liberdade de trabalho, a gente não está fixo nessa... Porque a gente aprende a escrever da esquerda para a direita, né? Se fôssemos árabes, seria ao contrário, da direita para a esquerda, por exemplo. Então, a gente tende a raciocinar e fazer a conta do primeiro da esquerda até o último da direita. Mas agora a gente não está preso a esse paradigma, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer 5 vezes 12, 60, né? Poderia fazer 4 vezes 15, 60 também. Poderia fazer 3 vezes 20, 60. Então, eu teria 60 elevado ao cubo. 60 vezes 60 vezes 60. Né? Então, estão aqui, ó, as passagens aqui, ó. Tá? Aí, né, 60 vezes 60 vezes 60. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Aqui já desce um zero. 6 vezes 6, 36 com 0, 360 com mais um zero, 3.600. Ok? Vezes 60 de novo. Aqui já fica um zero, né? Aí nós teríamos aqui 3 vezes 6, 18, 180. 6 vezes 6, 36. 180, 190, 200, né? E 16, com 3 zeros aqui. Ah, mas está muito difícil? Faça assim, então. Diminua esse pela metade e dobre esse, que a conta é a mesma. E fica mais fácil de guardar na cabeça, né? Porque estamos fazendo de cabeça. Estou só mostrando aqui para vocês. Tá? 3 vezes 7, 21, 210. 2 vezes 3, 6, 216 mil. 2 zeros desse e um zero desse. Tá? Essa é a resposta. Ok? Ah, professor, eu não vou usar, minha calculadora aí é uma HP super sofisticada, etc., uma Casio moderna, eu tenho no meu celular. Não, mas isso aqui é uma questão mais de concentração, de foco, ok? Muito bom. Poderia ter feito de outras maneiras também, tá? Poderia ter feito aqui, ó, 4 vezes 5, 20.
fazendo com 20 aqui no começo. Então, eu tenho 20 com 20, 400. Tá? Aqui eu teria 45, ó. Poderia fazer dessa maneira também, ó. Faria 400 vezes 45, tá? Que seria a mesma coisa que fazer 45 vezes 400. Eu já lembro dos dois zeros aqui, tá vendo? Então, eu teria aqui 180, né? Com dois zeros. Tá? Muito bem. Vezes 12. Então, eu teria aqui 18.000, né? Vezes 12. Então, já tenho 3 zeros aqui. Perdão. Para facilitar, a mesma coisa. Dobro de cima e pela metade de baixo, né? Eu já tenho 3 zeros aqui. Então, 9 vezes 24. Se fosse 10 vezes 24, 10 vezes o número 24, 240. Como é apenas 9, é 240 menos 24. 240 menos 20, 220. Menos 4, 216. Mais os 3 zeros. Tá? Não sei se alguém aqui tinha o hábito que eu tinha antigamente, né? De ir ao supermercado e somando os produtos de cabeça, né? Aí você acaba tendo essa concentração que ninguém faz. Acho que, aliás, nem estão indo muito no supermercado, né? Deixa pra lá. Muito bem. E assim por diante, ó. Aqui uma outra alternativa. 15 vezes 5, ok? Dá 75, tá? Vezes 4 aqui. Então, eu tenho 75, se fosse 2, 150, dá 300. Tá? Vezes 4 aqui. Aqui, 3 vezes 12, 36. Só sobrou 20 aqui, né? Então, você faria aqui o 300 vezes 36. 36 vezes 3 dá 90, 3 vezes 18 dá 108, né? Com os devidos zeros, depois multiplica por 20. Ok? Também usando esses raciocínios que nós fizemos. Bom? Então tá, eu sei que está monótono, então vamos lá, vamos lá. Vamos para mais um aqui. Exercício 2. Opa, vamos tomar um cafezinho? Estão servidos? De sábado precisa tomar café, gente. Aqui o café é nosso aliado, tá? Muito bem. Desejando montar uma mesa longa para um café da tarde em virtude do aniversário de um dos colaboradores da empresa, o nosso querido diretor, senhor Festivaldo, muito animado que é, sabendo que em uma mesa quadrada, imagine que isso aqui é quadrado, porque o que me interessa são os 4 lugares aqui, tá? Podem sentar-se 4 pessoas e virão 15 pessoas no total, e que na empresa já há 3 mesas quadradas, precisaria então alugar fora quantas mesas? Vamos lá, 3 minutinhos? Ah, quer olhar de novo? Está aqui, ó. O enunciado está aqui. Então, vamos lá, 3 minutinhos. E aí, pessoal? Quantas mesas o diretor, senhor Festivaldo, né, vai ter que alugar fora para dar esse café da tarde? Três minutinhos, dá para fazer. Então, vamos esquematizar, né? Lemos bem o enunciado.
Então, sabemos que numa mesa quadrada podem sentar-se 4 pessoas. Ok? E que virão 15 pessoas no total. Na empresa já há 3 mesas quadradas. Okay? Então, vamos fazer uma suposição mais simples inicialmente para embasar a mais complicada. Se eu não fosse juntar as mesas, se as mesas ficassem separadas, quantas mesas eu precisaria para atender as 15 pessoas aqui? Então, aqui, ó, 4 com 4, 8, né? 8 com 4, 12. 12 com 4, 16. Eu precisaria, então, se fossem mesas separadas, de apenas 4 mesas. Ainda sobraria um lugar vago, né? Precisaria no total de 4 mesas. Mas não é o caso. O caso é juntar as mesas. Se mesas, então, juntas. Né? Então, eu tenho aqui uma mesa, eu vou juntar as mesas. Estou juntando as mesas. Olha, essas 4 aqui, por exemplo, já juntei. Obviamente, eu não tenho mais de disponibilidade de 16 lugares, né? Quantos lugares eu vou ter? 1, 2, 3, 4 vezes 2, 8, 9, 10. 10 lugares, por enquanto aqui, né? A hora que eu coloco mais um aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou perder um lugar aqui, mas eu vou ganhar ele aqui de novo, né? E ganho mais 2 aqui. Mas eu posso ver da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, né? Olhando de frente a frente, é um de cada lado aqui. Como se fosse esse e esse. Então, são 10, mais as cabeceiras. Um aqui e um aqui. Então, são 12. Tá? Não deu ainda. Então, ó, agora eu estou com 6 mesas. Tá? Então, de frente a frente são 2. 6 vezes 2, 12. 13, 14. Ainda não deu. Mais uma. 7. Vezes 2, 14. 15, 16. Agora deu. Né? 7. Frente a frente são 2 por mesa. 14. Mais as 2 cabeceiras, 15, 16. Então, precisaria de 7 mesas juntas. E aí sobraria também um lugar. Né? Precisaria, digo. Esse é o total. Aí desconta-se as 3 mesas que já existem. Precisaria alugar 4. Não é isso? Mas veja, esse tipo de raciocínio, onde a gente tem que ir uma por uma, ele acaba sendo cansativo, ele acaba não sendo muito prático, não sendo muito funcional. Então vamos tentar criar um padrão aqui. Vamos tentar padronizar. Então, como falei, né? De 7, 3 eu já tinha, seria lugar 4. Mas vamos procurar um padrão aqui. Por exemplo, no caso de mesas separadas aqui. Imagine aqui, ó, o número de mesas que eu preciso seria o número de pessoas dividido por número de pessoas por mesa. Tá? Então, eu preciso, são 15 pessoas para ser atendidas. Numa mesa separada, cabem 4 pessoas. Isso dá 3,8, seriam 4 mesas, como a gente já tinha visto. Né? E essas 4 mesas, quantas pessoas elas vão atender? Então, são 4 mesas, 4 pessoas por mesa atenderiam até 16 pessoas, ou seja, fica até um lugar vago, como a gente viu. Então, vamos procurar, então, criar esse raciocínio mais encadeado aqui para mesas juntas também. A gente tinha feito isso aqui, né? 7 aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó. Número de pessoas, seguindo esse raciocínio de cima aqui. Número de pessoas a serem atendidas.
eu vou colocar, esse MJ seriam as mesas juntas, tá? Só para diferenciar do anterior. Seria o número de mesas juntas, vezes o número de pessoas em cada mesa junta. Aqui, eu estou considerando apenas 2 pessoas. Por exemplo, eu tenho essa mesa aqui, seria uma de frente para a outra. Então, pessoas nas mesas juntas, apenas uma de frente para a outra. Tá? Mas e as cabeceiras? Então, eu tenho sempre 2 cabeceiras, então estou somando 2 aqui. Ok? Ou seja, nesse caso, ó, como a gente já sabia, eu tenho 7 mesas juntas, cada uma atendendo 2 pessoas, uma de frente para a outra, 14. Mais as cabeceiras, atenderia 16 pessoas. Tá? Se eu manipular essa equação para isolar o mesas juntas, de maneira a criar um raciocínio próximo a esse, vamos ver como é que fica. Então, passei o mais 2 para lá, troco o sinal, né? Passo o pessoas por mesa junta dividindo, ok? Então, vamos ver aqui. Quantas mesas juntas eu vou precisar para atender as 15 pessoas? O número de pessoas é 15, menos 2, dividido por pessoas por mesa junta, uma de frente à outra, 2. Então, eu tenho 15, menos 2, 13, por 2, 6,5. Ou seja, eu tenho 7 mesas juntas. Tá? Eu não tenho como ter 6 mesas e metade serrar a outra mesa. Ela entra inteira. Tá? Dúvidas? Então, perceberam qual que é a ideia? É padronizar, é criar um mecanismo de raciocínio aqui através de equações, para que você não fique mentalmente somando as mesas aqui, verificando, toda hora tendo que somar, fazer uma coisinha dessa maneira, uma equaçãozinha, percebe? Ah, mas professor, não tem muita diferença, tal, isso aqui também é rápido. Tá, mas e se eu tivesse uma questão onde tivesse muito mais pessoas, por exemplo? Né? Ou seja, por exemplo aqui, lá vou eu, hein? Desejando montar uma mesa longa para um almoço de Natal. Agora a coisa ficou séria. O presidente da empresa, o senhor Natalício, sabendo que em uma mesa retangular podem sentar-se 6 pessoas, tá? Ó, 2 de frente entre si e mais 2 nas extremidades, tá? Mesa retangular aqui. Sabendo que uma mesa retangular podem sentar 6 pessoas e virão 147 pessoas no total. E que na empresa já há 8 mesas retangulares, o senhor Natalício precisaria então alugar fora quantas mesas? Meu amigo, e agora? E agora? Ah, agora a gente resolve mais rápido até. Nós já temos o conceito das mesas juntas aqui. Não é isso? São 147 pessoas, menos 2, 145. Quantas pessoas por mesa junta? Ou seja, só as que estão de frente aqui, fora as cabeceiras. São 4, 2 e 2. Então, eu vou ter 145 dividido por 4. Deu 36,3, 37 mesas juntas. Eu precisaria para atender essas pessoas aqui. Né? Se eu pegar o número de pessoas atendidas, eu teria 37 vezes 4, mais 2, são 150, ou seja, com as 37 mesas, ainda sobrariam 3 lugares. Tá? Ainda sobrariam 3 lugares. Então, se eu preciso de 37, já tenho 8. Eu teria que alugar fora 29 mesas. Dúvida? Podem conferir as contas aí. Foi isso que vocês estavam pensando mesmo?
Era isso? O que vocês acham aí? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não? Podem perguntar. A ideia aqui é a gente vergonha é roubar e não poder carregar, tá? Vou voltar lá, vou compartilhar novamente. Muito bem. Entenderam as duas equações aqui? Muito bem. Ou seja, para 147 pessoas, mesas de 6, eu precisaria de 37 mesas, tenho 8, eu alugaria 29. Tá? Muito bom. Mas aí, imagine o seguinte, chega aqui o empregado para falar com o seu natalício. Patrão, não temos espaço para mais do que 5 mesas enfileiradas. Entendeu? É um galpão pequeno, ele vai montar a comemoração. Entendeu? Aqui você teria que enfileirar 37 mesas. 37 mesas. E ele diz, não temos espaço para mais do que 5 mesas enfileiradas. Ele queria alugar 30, ele queria 37, tinha 8 e ia alugar 29. E agora? E agora, o que ele faz? Cancela tudo? Opa, é mesmo. Terei que montar algumas fileiras separadas então. Então, qual que é a ideia aqui? O que vocês acham? Né? O que vocês acham? Ele vai ter que montar algumas fileiras, cada fileira com 5 mesas, para poder acomodar o pessoal. Não dá para ser uma mesona gigante. Né? Ou seja, vamos ver o que a gente tem para trabalhar aqui. Mesas juntas, né? Isso aqui é o que a gente já viu. Se fosse uma mesona só, 37 mesas enfileiradas. Mas não tem como. Então, vamos verificar aqui o número de pessoas, tá? Mas com um asterisco aqui significando, né, mudando o que era anteriormente, imaginando agora que você tem essa condição aqui, tá? Com fileiras de 5 mesas. Então, imagine que você tem 5 mesas juntas, que é o máximo que dá. Cada mesa junta, imaginando duas pessoas olhando entre si, duas de um lado, duas do outro da mesa, né? 5 vezes 4, 20, mais cada uma em cada cabeceira, 22. Então, eu atenderia 22 pessoas em cada fileira de 5, tá? Quantas fileiras eu precisaria, então? Se eu tenho 147 pessoas e cada fileira de 5 me atende 22, eu precisaria de 6,7 fileiras. Percebe? Então, eu precisaria de 6 fileiras de 5 mais 0,7 de uma fileira de 5, tá? Que seria mais 3,5, que eu arredondo para 4 mesas juntas. Tá? Ou seja, seriam 7 fileiras, 6 fileiras de 5 e uma fileira de 4. Ok? 6 de 5 e uma de 4. Ou seja, qual seria o número total dessas mesas aí? Seria
5 mesas juntas vezes 6 fileiras, que é essa daqui, mais essas 4 aqui. Então, são 34 mesas. E não mais 37. 34 menos as 8, 26 mesas, ao invés de alugar 29. Perceberam a nuance da coisa aqui? Se eu tivesse alugado 29, por conta dessa limitação, eu teria 3 mesas ociosas, ou seja, pagando à toa. Ok? Ou seja, é um exercício, por exemplo, que da prática, né? Dia a dia, que poderia acontecer. Eventualmente a pessoa, eu costumo alugar desse jeito, sempre fiz, e às vezes está jogando dinheiro fora, né? Do que raciocinar e tal. E se você já tem por hábito esse tipo de raciocínio, você já faz praticamente automático. É bem mais rápido do que nós usamos aqui para deduzir com calma, tá? Então essa que é a ideia aqui, que você incorpore isso ao seu dia a dia. Porque o nosso ensino tradicional é muito decoreba, não é uma coisa para envolver, cativar a pessoa para raciocinar, entende? Muito bom. Então, vou começar a brincar mais sério aqui. Exercício 3, tudo bem? Estamos acompanhando aí? Vamos lá, qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Diofanto de Alexandria. Vamos para o passado. Ele é nascido em 325. Ok? Faz tempo, hein? Velhinho ele, hein? Caminhante, aqui estão sepultados os restos de Diofanto de Alexandria. Morreu. Morreu. E os números podem mostrar quão longa foi sua vida. Tem um enigma aqui. Quantos anos Diofanto viveu? Eu sei o ano que ele nasceu, eu não sei o ano que ele morreu. Quão longa foi sua vida? Qual foi a idade de morte dele? Esse enigma é conhecido como epitáfio de Diofanto, epitáfio que vai escrito na lápide. Então, dizem que a lápide dele tem essa escrita aqui. Prestem bem atenção. Deus lhe concedeu ser menino pela sexta parte de sua vida. Deus lhe concedeu ser menino pela sexta parte de sua vida. E somando sua 12ª parte a isso, cobriu-lhe as faces de penugem. Ok? Ele lhe acendeu a lâmpada nupcial. 12ª, está em dúvida? É um 12avos. Tá? Ele lhe acendeu a lâmpada nupcial após uma 7ª parte. E 5 anos após seu casamento, concedeu-lhe um filho. Uma ótima interpretação de texto aqui. Ele lhe acendeu a lâmpada nupcial após uma 7ª parte. E 5 anos após seu casamento, concedeu-lhe um filho. Ai, infeliz criança, depois de viver a metade da vida de seu pai, o destino frio o levou. Depois de se consolar de sua dor durante 4 anos com a ciência dos números, ele terminou sua vida. Quantos anos viveu Diofanto de Alexandria? Olha, eu sou generoso aqui, hein? Por favor, conversem entre vocês, peguem a listagem que vocês receberam aí no primeiro dia de aula, dos alunos, o nome, o WhatsApp, para vocês interagirem. Se não interagiram ainda, aproveitem agora. Aproveitem agora aqui o nosso epitáfio de Diofanto, ok? Querem dar um print na tela? Podem dar um print na tela aqui, eu aguardo. Tá? Ok? Certo? 8 minutinhos então, hein? Valendo. Muito bom. Já pegaram aí a caneta para responder a questão?
Vamos ver a resolução aqui, então? O que vocês acham? Como é que vai ficar essa encrenca aqui? Vamos lá, epitáfio de Diofanto. Eu vou chamar o tempo de vida de X. Então, ele viveu X anos. Tá? Vamos ler de novo. Deus lhe concedeu ser menino pela sexta parte de sua vida. Então, ele foi menino, ou seja, ele passou a infância. O período foi 1/6 da vida total dele. 1/6 de X. E, somando, então tem uma soma em seguida aqui. Sua 12ª parte a isso, tá? Ou seja, cobriu-lhe as faces de penugem. Vamos dizer que ele foi para a adolescência, tá? Então, a idade dele na adolescência seria 1/6 de X, mais 1/12 de X. Perfeito? Em seguida, ele lhe acendeu a lâmpada nupcial após uma 7ª parte. Ok? Sempre somando, após, ó. Eu já tinha isso. Então, mais... Então, casou-se, né? São as núpcias. Então, além do que eu tinha, mais 1/7, tantos anos aqui, né? Depois da adolescência, passaram-se alguns anos, ele contraiu núpcias, né? Após uma 7ª parte da vida dele. 1/7 de X. Pegaram? E 5 anos após seu casamento, concedeu-lhe um filho. Então, o nascimento do filho vai ser 5 anos após as núpcias. Então, mais 5 aqui. Tá? Então, ok? Seguiram esse raciocínio? Querem dar um print na tela aqui? Eu aguardo. Ou copiar a mão, alguma coisa. Tudo bem? Pode ir, então? Sem problema. Ah, infeliz criança, depois de viver a metade da vida de seu pai, o destino frio o levou, a criança morreu. Então, a morte do filho, na vida dele, ocorreu alguns anos depois do nascimento. Quanto tempo? Metade da vida dele. 1/2 de X. Depois de se consolar de sua dor durante 4 anos com a ciência dos números, ele terminou sua vida. Tá? Ou seja, quando ele terminou sua vida, a morte dele? 4 anos após a morte do filho. Tá? Então, somei 4 aqui. Tá? Então, essa aqui é a morte de Diofanto. No primeiro slide, lembra que a morte dele é igual ao tempo de vida dele que eu chamei de X. Não é isso? Vocês copiaram lá? Ou seja, eu tenho essa equação aqui. Ok? Agora é mão na massa aqui, mão na roda aqui. Vamos fazer as continhas rapidamente aqui, mudando de slide. Aqui, tá? Só vendo os termos aqui que tem X. Ó, tenho 5 e 4 aqui, já dá para brincar. Ó, passei esses termos com X para lá, troco o sinal. Aqui dá 9. Tá? Fazendo a conta passo a passo aqui para vocês tirarem a poeira. Ó, pus aqui o X em evidência. Tira o mínimo múltiplo comum. Perfeito? Passo a passo aqui. Ó, mesmo do anterior. Somando aqui, ó. Nenhuma novidade aqui. Tá? Saí do parênteses aqui. Vou resolver esse lado aqui. Perfeito? Muito bom. 84 anos. Então, Diofanto viveu 84 anos. Ok?
ou seja, de 325 a 409. Show? Fechou esse aqui? Dúvida? Pode perguntar, não tem problema não, ninguém nasceu sabendo. Posso ir para o outro? Vamos ficando forte aí no exercício? Para transportar da fábrica até um centro de distribuição, 1.200 geladeiras, 6 motoristas levam 12 dias, tá? Trabalhando 8 horas por dia. As geladeiras modernas aqui, ó. Aqui, ó, 2 motoristas aqui. Pergunto, quantos motoristas com a mesma produtividade seriam necessários para transportar o dobro de geladeiras em 5 dias, trabalhando 7 horas por dia? Olha que confusão. Quantos motoristas eu vou precisar? 5 minutinhos? Ah, quer olhar de novo o enunciado? Não tem problema, não. Vamos lá. Para transportar da fábrica até um centro de distribuição 1.200 geladeiras, 6 motoristas levam 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Quer dar um print? Pode dar um print aí. Bom, quantos motoristas com a mesma produtividade seriam necessários para transportar o dobro de geladeiras? 1.200, 2.400. Em 5 dias, trabalhando 7 horas por dia. Eu tenho o dobro de geladeiras, eu tenho menos dias e menos horas por dia. Percebe? Então, eu vou precisar de mais motoristas, né? Aqui eu precisei de 6, né? Veja a encrenca aqui, ó. Veja a encrenca aqui. Se eu tivesse... bem, vocês vão resolver, né? Eu já estou querendo resolver aqui em cima. Vamos lá, 5 minutinhos. Muito bom. Então, vejamos. Nossa resolução aqui. Então, tá aqui, ó. Vamos dissecar o enunciado. Ó, esse transporte, então, são 1.200 geladeiras, 6 motoristas envolvidos. Então, facilmente, ó, eu sei o que? Se eu fizer 1.200 dividido por 6, cada motorista vai levar 200 geladeiras. Ok? 200 geladeiras cada motorista. Mas não é de uma vez só, né? Eles vão levar 12 dias. Então, posso brincar com isso. Fazer 200 dividido por 12, vou ter tantas geladeiras por dia. E isso dividido por 8, eu vou ter tantas geladeiras por hora. Ou seja, eu vou ter a produtividade horária de cada motorista. Então, tá aqui, ó. 1.200 dividido por 6 dá 200. Aqui é a divisão, tá? Dividido por 12. Ah, vamos fazer junto, sem problema. Espera aí. Então, eu tenho calculadora aqui. Vamos lá. Ah, que nem eu falei, é 1.200. Enter. 6 motoristas, cada qual vai levar 200 geladeiras. Em 12 dias, por dia, cada qual levaria 16,66 aqui, 6667, uma dízima, né? Geladeiras por dia, tá? Como trabalham 8 horas por dia, tá? Então, eles levam 16,66 geladeiras a cada 8 horas, que é o dia de trabalho. Então, por hora, cada um leva 2,083 geladeiras, ok? Tá aqui.
Essa é a produtividade. Agora vamos comparar com a nova situação. Então, agora, quantos motoristas com a mesma produtividade seriam necessários para transportar o dobro de geladeiras? Ou seja, 2.400. Em 5 dias, trabalhando 7 horas por dia. Obviamente, mesmo que fosse o mesmo número de geladeiras, como eu diminuir o número de dias, né? E ainda por cima diminuir o tempo de trabalho, são mais pessoas, ó. Se fosse só 1.200, só por ter diminuído para 5, ó, que eram 12, ó, menos da metade. Eu já precisaria de mais do dobro, seria mais do que 12, né? E ainda reduzir aqui as horas também. Ou seja, nada melhor do que pôr no lápis mesmo, tá? Então, ó, 2.400, eu vou dividir, então, por 2,0833 geladeiras hora, vezes 5 dias a 7 horas por dia. Dá 35 aqui. Essa conta me dá 32,9, 33 motoristas. Precisaria de 33 motoristas para dar conta, perdão, para dar conta aqui desse novo desafio. Tudo bem? Barbaridade, né? Então, de 6 eu passei a 33 motoristas. Tá? Agora, vamos imaginar, então, essa outra situação aqui. Agora, não mais o número de motoristas, mas quantas geladeiras conseguiríamos transportar da fábrica até o centro de distribuição? Perfeito. Com 16 motoristas, com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia no prazo de 14 dias. Tá? Então, agora eu quero saber o número de geladeiras que os 16 motoristas conseguem com 8 horas por dia, trabalhando 14 dias. Tranquilo? Vocês fazem, né? Tá? Dou um minutinho, dou um minutinho. Então, essa parte não mudou, é a nossa produtividade, tá? Então, eu vou fazer o 2,0833 geladeiras por hora, vezes 8 horas de serviço, vezes 14 dias de serviço, né? Vezes os 16 motoristas. Ou seja, eu conseguiria levar 3.733,3, arredondo para menos, né? Obviamente, geladeiras. Perfeito? Essa seria a resposta. Bateu aí com o que vocês fizeram? Qualquer coisa é só me perguntar, tá? Vamos lá, vamos para mais um aqui. Vamos para mais um, depois eu dou intervalo. Qualquer coisa me falem aí, tá? Uma empresa de terraplenagem possui como operadores de escavadeiras 4 funcionários. Então, você vai fazer uma rodovia, por exemplo, vai aplanar um terreno, tá? Você vai precisar de maquinário que escave o solo. Então, essa empresa de terraplenagem possui 4 funcionários operando as escavadeiras. O Antônio, o José, o Marcos e o Francisco. 3 estagiárias da empresa, estagiário é curioso, tá? Isabela, Flávia e Daniela, a fim de estudar a produtividade desta para o plano de gestão integrado, cujo responsável é seu chefe, engenheiro Salomão, as 3 foram a campo por 15 dias a fim de avaliar esses operadores de escavadeira, conhecer o serviço. As seguintes impressões de cada uma, comunicadas separadamente ao engenheiro Salomão e registradas em ata de reunião do plano de gestão integrado, seguem abaixo. A Isabela. Achei Antônio muito produtivo. Ele tem a mesma produtividade que José e Marcos somados. Perfeito? Passou isso para o Salomão anotou lá.
A Flávia. Achei José muito produtivo. Ele tem a mesma produtividade que Marcos e Francisco somados. Opa, e vai lá, o engenheiro anotou. Finalmente a Daniela. Antônio é tão produtivo que, se ele apenas dobrasse sua produtividade, esta alcançaria o triplo da de Francisco. Ok? Muito bom. Memorizem esses dados. Ah, quer que volte por volto? Anotem aqui, por favor. Dá um print aqui. Fiquem à vontade. Tá? Qualquer dúvida, me avisem. São os nossos dados de entrada. Aqui, Flávia. Pode dar um print aí. Perfeito? Pode ir? Pode. E Daniela. Tá? Muito bem. Agora, o engenheiro Salomão aqui, ó, muito prazer, o engenheiro Salomão aqui está pensativo, ele tem um problema. O engenheiro Salomão tem um problema aqui. O operador José está prestes a se aposentar. Olha o José aqui. E os candidatos à sua vaga têm demonstrado nos testes de admissão produtividade com a escavadeira não maior do que a do seu atual operador menos produtivo. Tá? Como está na iminência de um grande contrato, não poderá haver qualquer diminuição da produtividade na nova equipe. O engenheiro está com medo, ele quer que mantenha a produtividade, mesmo saindo o José. E viu que os candidatos aqui não são grande coisa. Está apavorado. Tá? Dê um print nessa tela, por favor. Logicamente que todo esse material vai ser disponibilizado para vocês. Eu não mando antes para não quebrar a surpresa, tá? E aí a gente vai trabalhando junto aqui, dá mais emoção e a gente aprende mais. Tá bom? Posso? Obrigado. Isto leva o engenheiro Salomão a tomar a decisão de contratar mais de um operador para a vaga de José. Ele viu que só um não ia dar, ele vai contratar mais gente. Fica então a pergunta. Portanto, após a aposentadoria de José, quantos novos operadores o engenheiro deverá admitir? Essa é do pensamento, hein? E agora? Dê um print na pergunta aí, por favor. Vinte e 25 minutos. Essa é para vocês interagirem bem. Já estão aí nos grupos. Vamos conversando, vamos trocando ideia. Como é que a gente faz? É uma coisa bem prática. Poderia ser em qualquer campo de atuação, eu coloquei como operador de escavadeira. Mas é um assunto bem realístico, tá? Envolve apenas o nosso raciocínio aqui. Então, vamos lá. 25 minutos, se houver alguma dúvida aí, enunciado, alguma dúvida mais do conceito, aí vocês podem me perguntar, mas tentem fazer primeiro sozinhos, ok? Tudo bem? Posso ficar tranquilo? Vocês tentam fazer aí? Muito bom. Então, vamos lá. 25 minutos no relógio. Valendo. Vamos ver que bicho vai dar aqui. Essa resolução. Vamos ver se vocês estão acertando. Eu chamei Antônio de A, José de J, assim por diante, tá? Então, peguei as impressões das estagiárias aqui, ó. Então, ela disse que Antônio é muito produtivo, ele tem a mesma produtividade que José e Marcos somados.
Tá? Então, representei dessa maneira, como se Antônio valesse um José mais um Marcos. A Flávia daria José igual a Marcos mais Francisco. E, finalmente, a Daniela, ó, 2 vezes a produtividade de Antônio seria 3 vezes a de Francisco. Vou trabalhar com essas equações aqui. Tá? Então, vamos guardar essas equações aqui. Então, aí em seguida vem, o armador José está prestes a se aposentar e os candidatos à sua vaga têm demonstrado nos testes de admissão, tá? Produtividade não maior do que a do seu atual operador menos produtivo, tá? Então, eu chamei os candidatos de C, tá? Então, quando eu digo produtividade não maior do que a do seu atual operador menos produtivo, tá? Não está dizendo que é menor, está dizendo que não é maior, então eu posso considerar igual. Então, os melhores candidatos têm produtividade igual à do seu atual operador menos produtivo, mas eu não sei qual será que é? Será que é o Antônio, o José? Será que é o Marcos? Será que é o Francisco? Eu não quero que caia a produtividade. Então, vamos resolver. Ó. Passo a passo, a gente vai destrinchando o problema. Aqui estão as nossas equações aqui. Antônio não é o menos produtivo. Ele tem a produtividade igual a José e Marcos somados. Então, não pode ser o Antônio. E também não pode ser José, porque ele tem a produtividade de Marcos mais Francisco somados. Tá? Então, se não é Antônio e não é José, me sobram ou é Marcos ou é Francisco, o menos produtivo. Quem será? Será que é Marcos? Será que é Francisco? Vamos trabalhar aqui. Ó, simplificando aqui, eu sei que a produtividade de Antônio seria 1,5 vezes a de Francisco. Tá? Mas eu já sei que Antônio é talvez o mais produtivo aqui, né? Aliás, é o mais produtivo, mas depois a gente vai enumerar aqui. Eu quero focar em Francisco. Ó, Francisco, passando, dividindo aqui, tem 0,67 da produtividade de Antônio, 2/3, né? Se eu passar José trocando o sinal aqui, ó, eu tenho que Antônio menos José é igual a Marcos. As produtividades, é claro, tá? Ó, daqui a pouco vai fazer bastante sentido aqui. José é Marcos mais Francisco. Como é menos, eu troco o sinal dos dois aqui, tá? Fica Antônio menos Marcos menos Francisco igual a Marcos. Se eu isolar, jogar o Marcos para lá, troco o sinal. Menos fica mais, então é 2 M's aqui. Então eu posso dizer que a produtividade de Marcos vai ser 0,5 de Antônio, passo 2 dividindo aqui e aqui. Menos 0,5 da de Francisco. Tá? Agora, a produtividade de Francisco é 0,67 da de Antônio. Então, fica tudo em função de Antônio, percebe? Se a gente fizer essa conta aqui, a produtividade de Marcos é 0,17 da de Antônio. A de Francisco é 0,67 da de Antônio. Então, o operador menos produtivo é o Marcos. Então, os candidatos C, a sua vaga, a vaga do José, tem produtividade igual a de Marcos. Tá? Produtividade igual a de Marcos. Se fosse a produtividade igual a de José,
eu trocava um por um. Saía José, entrava o cara na mesma produtividade dele. Mas não. Os candidatos têm produtividade igual a de Marcos, que é o menos produtivo, que diz aqui, né? Menos produtivo. E o menos produtivo é Marcos. 0,17 de Antônio, tá? O segundo menos produtivo é Francisco, 0,67 de Antônio. Ok? Muito bom. Então tá aqui. C igual a M. Aqui nós tiramos já. Eu vou ter Antônio, José, Francisco e Marcos, na ordem decrescente de produtividade. Tá? Ah, então, Antônio e José, tá na dúvida? Não custa nada, a gente volta aqui, ó. Ó, produtividade de Antônio é José mais Marcos. Tá? Ou seja, Antônio tem produtividade maior que a de José. Sim? Então, ele é o primeiro da lista. Depois vem José. Tá? Então, essa é a sequência. Isso leva, então, como sabemos, o engenheiro Salomão a tomar a decisão de contratar mais de um operador para a vaga de José. Portanto, quantos novos operadores o engenheiro deverá admitir? Está mais claro agora? Vamos ver aqui. Ó, pegando as equações lá. José tem produtividade igual a Marcos e Francisco somados. Tá? Então, eu posso enunciar da seguinte maneira. Ó, Marcos mais Francisco, que é 0,67 de Antônio. Não é isso? E Antônio é 1 sobre 0,17 de Marcos. Tá? Que dá esse 5,88 aqui. Se você fizer essa continha, nós vamos ter que a produtividade de José é 4,94 de Marcos. Tá? Então, a produtividade de José é 5 vezes a produtividade de Marcos. Tá? Pode olhar aí, pode olhar. Entenderam essa passagem aqui? Se você passar 0,17 dividindo, fica 1 sobre 0,17, o Antônio. É isso? 1 sobre 0,17 de Marcos. Então, eu trocaria aqui. Fica 0,67 vezes 1 sobre 0,17. Pode ver aqui que vai dar. Ó, 1 enter, ponto 17, dividido 5,88, ok? Nada mais fiz do que trabalhar a equação que eu já tinha. Deixando agora a produtividade de José em função da de Marcos. Mantive o primeiro termo e o segundo trabalhei aqui pelas equações que eu já tinha desvendado. Então, a produtividade de José é 5 vezes a de Marcos. Por que Marcos? Porque, através desse conhecimento nosso, porque ele é o menos produtivo e os candidatos à vaga têm produtividade igual a dele. Ou seja, se M é igual a C, a produtividade de José é 5 vezes a dos candidatos. De sorte que eu vou precisar de 5 operadores para a vaga de José. E não apenas um, 4 a mais. Tá? Entenderam?
Pode olhar as contas, se quiser dar um print aí. Agora, tudo bem por enquanto? Agora, se eu quiser ser um pouquinho mais seguidor aqui de todo o texto, né? Nós estamos falando de produtividade. Vamos mostrar a produtividade aqui. Então, ó, a gente já sabia aqui, tudo bem, tá? Né? Aqui está, ó. Então, eu sei que a produtividade de José, que dá 5 da de Marcos, se Marcos é 0,17 de Antônio, a produtividade de José é 85% da de Antônio. Tá? Então, é o que nós falamos aqui, ó. Produtividade de Antônio, a de José é 0,85 da de Antônio, a de Francisco é 0,67 e a de Marcos é 0,17. Tá? Levando ipsis literis aqui, essa questão da produtividade, porque não pode haver qualquer diminuição. Veja, o exercício já estava até resolvido. Eu só estou dando um adendo aqui. Tá? Então, qual é a produtividade que eu tenho hoje? É a produtividade somada de cada um, de Antônio. Estou pondo em termos de Antônio aqui, ó. Mais 0,85, que é o José, mais 0,67, que é o Francisco, mais 0,17, que é o Marcos. Tá? Então, a produtividade atual da equipe é 2,69 vezes a produtividade de Antônio. Tá? Então, eu quero que isso se mantenha. Então, se eu calculasse errado, por exemplo, o que seria o errado? Eu trocasse o José por um operador só e não por 5. Tá? Sendo que cada operador tem a produtividade igual a de Marcos, que é 0,17 de Antônio. Então, note aqui, ó. Estou seguindo essa ordem aqui. Antônio, José, Francisco e Marcos. Antônio, José, Francisco e Marcos. Se eu trocasse o José, tirasse fora, os outros permanecem como estão. Por um operador só, sendo que é sabido que ele tem a produtividade de Marcos, que é 0,17, aqui eu trocaria 0,85 por 0,17. Essa soma me daria 2,01. A produtividade cairia de quanto? Mais de 25%. Então, veja que erro que eu conseguiria aqui. Um grande erro aqui. Tá? Muito bem. Então, mais do que provado que eu preciso dos 5 operadores, ok? O exercício nem pediu que fizesse o cálculo, mas está aqui o cálculo. Perfeito? Então, tá bom. Vamos fazer um intervalo? Tomar uma água, descansar, relaxar um pouquinho? Vamos lá fazer 15 minutos? Muito bom.